Marcos, capítulo de número 14. Vamos lá? Dali a 2 dias, era Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para sua memória. Amém? Que Deus abençoe essa palavra na nossa vida, no nosso coração essa noite. E que todos digam amém. Irmãos, esse texto faz parte da história que aconteceu em Betânia, numa aldeia em Betânia. Esse texto também está registrado em Mateus, no capítulo 26, do 6 até o 13, e também em João, no capítulo 12, do 1 ao 8. Essa mulher que ungiu Jesus é Maria. Maria, irmã de Lázaro. Essa mulher aparece 3 vezes no Evangelho, e todas as 3 vezes que ela aparece aos pés de Jesus. Ela aparece aos pés de Jesus para aprender com Jesus, lá em Lucas, no capítulo 10. Ela aparece aos pés de Jesus chorando, quando Jesus chega, e eles já tinham enterrado seu irmão. Ela fica aos pés de Jesus em pranto. E ela aparece aqui em Marcos, também no capítulo 14, ungindo Jesus e aos pés de Jesus, e enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, para agradecer a Jesus pela ressurreição de seu irmão. O texto que nós lemos é interessante porque ele inicia dizendo: dali 2 dias era a Páscoa. E tinha algumas pessoas querendo pegar Jesus para prender Jesus, ou então para matar a Jesus. Só que eles decidiram não fazer isso no período da Páscoa, no período da festa, porque na época da festa, Jerusalém recebia uma grande população de todas as regiões. Aumentava a cidade em número de pessoas 5 vezes mais no período da Páscoa. Era gente de todos os lados para celebrar a festa. Então eles decidiram que nesse período não seria bom, porque causaria tumulto, e eles ficavam com medo de haver uma rebelião e uma represália. Mas nesse interim,
A Bíblia vai registrar que essa mulher chega. Jesus estava reclinado na casa de um homem, que é conhecido aqui, o texto de Marcos fala, Simão o leproso. Simão o leproso. Irmãos, esse homem era leproso? Não. E por que ele recebe o cognome de leproso? Porque tinha sido leproso. Porque se esse homem fosse leproso, ele não poderia dar festa a ninguém, dar almoço a ninguém, e tampouco receber gente em sua casa. Mas ele tinha ficado com uma marca do passado, e a marca do passado era que Simão o leproso, tudo indica que esse Simão foi alcançado por um grande milagre através também de Jesus. Porque não teria como um leproso ficar no convívio. O leproso era tirado para os arredores da cidade, para fora dos muros da cidade, até ser tratado ou curado e depois se apresentar ao sacerdote para o convívio das pessoas. Esse Simão tinha uma marca. E nessa casa eles estavam fazendo ali, o texto diz, uma espécie de uma ceia, uma espécie de um jantar. E é nesse momento que Maria, essa mulher, chega e toma uma atitude tremenda. A Bíblia diz que ela quebra um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus. E aquele perfume toma conta do corpo de Jesus até os pés e exala aquele cheiro maravilhoso. A título de introdução, esse perfume caríssimo, raro, essa essência chamada de nardo puro, ela era uma essência que vinha das cordilheiras do Himalaia. Ela não tinha, ela não era era uma espécie de um tronco seco que eles ralavam e do pó daquilo ali eles faziam gramas desse perfume. E esse perfume, as moças começavam se preparar ou preparar o enxoval, porque esse perfume era usado nas noites de núpcias. Ela quebra esse perfume raro, caro, sobre Jesus. E causa um pouco de constrangimento na hora que ela faz esse ato, porque o perfume era caro. O texto registra que é cerca de 300 denários ou mais. Eles fazem ali uma contabilidade rápida, chegam a dizer que é em torno de 300 dias trabalhados. Alguém dar uma oferta para Jesus de um ano de trabalho, um ano de serviço, é muito serviço, é muita coisa. Mateus, quando fala sobre esse perfume, fala que o frasco, o alabastro estava cheio. João fala que tinha cerca de 1 libra dentro desse frasco. E 1 litro é cerca de 2,2 libras. Dentro desse vidro de perfume que essa mulher quebrou sobre a cabeça de Jesus, tinha aproximadamente meio litro de perfume. Essa mulher causou um espanto no meio daquele povo, porque os discípulos de Jesus, chegaram a dizer assim: mas que desperdício é esse? Que loucura é essa? O que essa mulher está fazendo? Poderia ter dado aos pobres. E essa oferta que essa mulher faz, essa adoração genuína, essa entrega dessa Maria, essa entrega de coração, é sobre essa disposição que eu quero ministrar aqui. É sobre as atitudes, é sobre lições importantes que nós podemos extrair desse texto, é sobre a revelação e a importância do que essa mulher fez, que eu quero pensar com vocês. Não é qualquer um que derramaria, irmãos. Esse perfume, ele vinha no lombo dos camelos.
Os viajantes traziam, grama por grama, gota por gota, as moças iam juntando até ter uma quantidade considerável quando elas fossem se casar. Não era algo comum alguém quebrar um frasco de um perfume caríssimo e quebrar e desfazer assim com tanta facilidade. Então eu quero pensar com os irmãos a partir do texto e fazer algumas considerações o que Maria fez. Primeiro, Maria fez o que pôde. Veja o que o texto diz. Verso de número 8. Quem está comigo aí dá glória a Deus. Maria, no verso 8, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde, irmãos. E eu penso, irmãos, que para nós vivermos um novo tempo, vivermos um tempo de adoração genuína, vivermos a fé, nós temos que fazer o que está no nosso alcance, no mínimo. E aqui quando fala que ela fez o que pôde, era algo que estava de poder dela, que ela tinha e que ela podia ofertar. Mas às vezes, irmãos, nós seguramos o que nós temos, às vezes nós não fazemos o que é para ser feito. Não fazemos o que é necessário ser feito. Sabe, irmãos, na história da igreja, muitos irmãos fizeram grandes coisas. E o resultado é que você e eu, nós fomos alcançados pela vida dos irmãos. Uma hora que você estiver lendo o tempo, pesquisando, procure a história dos morávios. Veja o que aqueles irmãos missionários, os morávios, leia a biografia deles, a história dos morávios, o que eles fizeram na história. Eles têm uma história linda, uma história de oração, que durou aproximadamente, uma campanha que eles fizeram de oração, durou 100 anos. Já imaginou, irmãos? Às vezes a gente marca uma campanha de 3 dias na igreja, os irmãos não aparecem. Às vezes a gente fala assim, vamos acordar às 6 da manhã para vir para o templo orar. Muito cedo. Não faz o que pode. A história desses irmãos, dos morávios, é tão tremenda. A história conta que eles sustentavam missionários. E quando o recurso acabava, sabe o que eles faziam? Eles se vendiam como escravo para arrecadar dinheiro para sustentar mais um missionário. Eles se vendiam como escravos, para trabalhos escravos, para sustentar missionários no campo. O que nós temos feito, igreja do Senhor? O que nós temos feito? Você faz o que pode? Às vezes para sair de Arapuanga e vir aqui na reserva, com tudo asfaltadinho, com carro bom e ar-condicionado ligado. Tem gente que não vem, não consegue, porque não faz o que pode. Era para fazer, mas não faz. Tem gente que está em volta do templo, mora na vizinhança e não vem para o culto. Esses irmãos andavam a pé, milhas, para irem ao culto. Essa mulher derramou, a Bíblia diz, o verso 8 diz, ela fez o que pôde. Mas o verso de número 3 também, acompanhe comigo, igreja. Diz assim o verso de número 3: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um perfume preciosíssimo de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a sua cabeça. Além dela fazer o que pôde, ela também fez o melhor. Ela fez o melhor. Ela quebrou o melhor. Sabe, irmãos, a moça, ela começava a juntar grama por grama, gota por gota desse perfume, a partir dos 13 anos de idade. Ela começava a juntar isso aqui.
E já quando estava próximo o seu casamento, ela estava com essa quantidade dentro desse frasco, comprando, pagando o preço. E ela entregou 1 ano aproximadamente de trabalho, perfume caro. Eu queria perguntar para você, quando você tem um perfume caro, quando você tem um perfume caro, a maioria de nós aqui no Brasil não usa, mas vamos pensar num perfume importado aí, em torno de uns 350 a 400 reais o frasco. Vamos arredondar para 500 reais, um frasco de uns 100 ml de um perfume muito bom aí, importado. Suponhamos que você tenha esse perfume. Que jeito que você usa? Aí alguém chega, quando eu estive no seminário, eu tinha um vidro de azarro, que nem é tão caro assim, mas é caro, de 100 ml. Eu falei, esse aqui tem que durar para a eternidade, porque só tem ele, não tem mais dinheiro para comprar. Tem que orar para multiplicar. E eu estava um dia lá e eu fazia... nos pulsos de trás, aqui atrás um pouquinho, perfume caro a gente usa pouquinho. Aí eu chegava no culto, aí um missionário lá, que estava lá em Belo Horizonte, falou assim, ô irmão, Deus é contigo, hein, varão, você está de azarro? Eu falei, você conhece o cheiro, irmão? Ele falou, conheço. Não tem como você me abençoar com um pouquinho, não? Eu falei, não, eu vou lá, eu deixo você dar umas 3, 4 borrifadinhas só, né? Ele falou, não, eu tenho um frasquinho daqueles assim, irmão, você coloca bem um pouquinho dentro. Aí eu fui lá, abri o vidro assim, ele foi colocar, eu falei, só um pouquinho, irmão. Em nome de Jesus, que isso aí tem que prosperar. Não é assim que usa perfume caro? Já imaginou a pessoa chegar com um perfume caríssimo desse aí, quebrar tudo? Por isso que causou espanto, irmão, aos discípulos e especialmente Judas. Porque a Bíblia diz, e o outro texto de João vai dizer, que Judas, ele não estava preocupado com o pobre não, ele era ladrão. E ele queria pegar e vender o perfume e pegar o dinheiro para ele. Ela fez o melhor. Quando você faz as coisas para Deus, você faz o melhor, irmão? Ou você já vem no culto na marra? O pastor precisa de você, você já vem nas últimas. Quando você faz para Deus, você faz o melhor. Maria fez o melhor. Maria fez algo sacrificial. Ela derramou tudo que ela tinha. E isso é sacrifício. E aqui há algo profético que eu quero compartilhar com vocês. Maria representa a igreja. E Jesus representa o noivo. E quando ela derrama um perfume que seria usado na noite de núpcias, ela está anunciando um casamento profético entre a igreja e Jesus. Ela está anunciando algo profético. Ela como igreja, Jesus como noivo. E ela fez algo sacrificial por quê? Porque ela quebrou tudo que tinha e não se preocupou com... Depois, quando ela fosse casar, ela não se preocupou. Ela não se preocupou com o bem-estar dela. Ela se preocupou com aquele momento em agradar o mestre, em agradar o Senhor. E isso é sacrifício. Quando você sacrifica para Deus, você não está pensando no seu eu. Um pastor amigo meu, uma certa feita, Deus mandou ele doar o carro dele. E ele só tinha um carro. E teve uns 2 irmãos na igreja que resistiu. Os irmãos resistiu. Pastor, você não vai doar o carro não. Falei, por quê, irmão? Eu quero doar. Deus mandou. Não, você não vai doar o carro não, pastor. Você vai ficar a pé.
Irmão, isso é espírito de Judas. Não quer que você oferta. Não quer que você dá. Ele não tem coragem de dar e não quer que você faça. O pastor deu. E o pastor não deu porque ele estava profetizando que ele ia ganhar outro logo. Não, ele ficou uns 4, 5 meses a pé. Na canela. Para lá e para cá. E os irmãos, falei, pastor, você está de carona aí. Sacrificou algo para Deus. Essa mulher fez um sacrifício. Entregou tudo que ela tinha, toda gota a gota. Sabe por que nós nos sacrificamos? Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: porque nós temos uma coisa que é conhecida como síndrome de dono. Nós temos síndrome de dono. Nós temos a síndrome de que somos dono das coisas, quando na verdade nós somos. E ele conta um exemplo que não é dele, e que nós deveríamos fazer assim: pegar um jarro bem bonito de vidro, de preferência de cristal, e encher de terra, e colocar no lugar, no rack, ou na mesa central da sala, na mesinha de centro, num lugar que você todo dia olhe para ele, um jarro bem lindo, com um monte de terra dentro, bem cheinho, para lembrar você todo dia que você veio do pó, veio da terra, e para a terra vai voltar. Que eu vim do pó, e para o pó vou voltar. A Bíblia diz isso. Eu vim do pó, e para o pó tornarei. Nós não somos mais do que isso. Só Ele é. Nós não, nós somos pó. E para o pó tornaremos, irmãos. Então, se nós somos pó no início e seremos pó no fim, o que nós somos hoje? Responde. Se nós fomos, vou usar essa expressão, fomos pó no início e seremos pó no final, o que nós somos hoje? Você é pó, sua mulher é pó, e seus filhos tudo poeirinha. E a casa inteira é uma poeirada toda. Coloca no coração, irmão. Não tenha síndrome de dono ainda, que Deus proporcione a você uma oportunidade de ser mordomo de muitas coisas. Se Deus confiar coisas, bens materiais para você cuidar aqui na terra, não é que você é dono, não. Você é mordomo das coisas que Deus está achando que você consegue cuidar. Mas você continua sendo pó. Então, coloque no coração que você é outra coisa além disso que não somos. Você não é, nós não somos. Não tem a síndrome de dono. Você não é dono de nada. Dá um glória a Deus. Porque se você não der um glória a Deus, eu acho que você está sentindo muito. E aí eu fico preocupado. Maria fez o melhor. A mulher entregou o melhor. Quando você estiver dando aquela adoraçãozinha xoxa para Deus, lembra dessa pregação de hoje. Quando você estiver dando aquela ofertinha xoxa, lembra dessa pregação de hoje. Quando você for para o culto tudo desmanzelado, lembra dessa palavra de hoje. Porque tem gente que vai para uma festa, vai tudo emperequetado. A melhor roupa, gasta, vai lá na loja, compra em 6 vezes, mas para ir para o culto adorar o Senhor, isso aqui tá bom, qualquer jeito tá bom. Não tá bom não. Quando você estiver adorando, entregando para Deus, veja o que você está entregando. Dá um glória a Deus. A Maria entregou também, apesar das críticas, olha lá. Eles criticaram, os discípulos afrontaram, criticaram. E a crítica foi uma crítica
contundente. A crítica foi recheada de murmuração e de molestação. Olha o texto no verso de número 4, verso 6. Indignaram-se alguns entre os discípulos, diziam: que desperdício de bálsamo. Chamaram a adoração daquela mulher de desperdício. Chamaram o culto daquela mulher de desperdício. Mas vamos adiante. Porque esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E olha o texto, a frase agora, ó. E murmuravam contra ela. A crítica foi recheada de murmuração. E foi recheada de molestação. Continua comigo no texto. Mas Jesus disse-a: deixai. Disse: deixai-a. Por que a molestais? Irmão, você molestar uma pessoa é crime. É bullying, a palavra mais. É bullying. Você não pode publicamente molestar uma pessoa, ir contra as atitudes dela. Ela tem liberdade para agir, para fazer. Ela é responsável por ela. Você não pode cercear o direito das pessoas. Eles estavam cerceando o direito dela ofertar, o direito dela dar, o direito dela fazer. E eles estavam molestando a mulher. E Jesus disse: deixe-a, não molestais. Mas ela continuou, não ligou para a crítica. Eu quero deixar uma palavra na sua vida. Quem tem medo de crítica não faz a obra. Quem tem medo de crítica não serve a Deus. Quem tem medo de crítica não faz a vontade de Deus. Quem tem medo das críticas não vai para o altar. Quem tem medo de crítica não oferta. Quem tem medo de crítica não dizima. Quem tem medo de crítica não faz a vontade de Deus. A nossa motivação para fazer a vontade de Deus deve ser a glória de Deus, amém? A presença de Deus e a glória de Deus, e não a aprovação de terceiros. Você não faz porque os outros deixou ou criticou ou deixou de criticar. Você não faz porque as pessoas te elogiam ou deixou de elogiar. Você faz porque a sua motivação é a glória de Deus. E se você for ligar para a crítica, meu irmão, e eu acho algo interessante nesse texto, nesses versículos. Por que eles ficaram indignados? Eles ficaram indignados não somente pelo desperdício do perfume. Eles ficaram indignados porque esse perfume foi quebrado sobre Jesus. Porque se fosse para os pobres, podia. Então a indignação deles era porque a oferta foi dada a Jesus e não para os pobres. Você já notou que isso persiste no nosso meio? Persiste. De acordo com a pessoa, você não concorda com a bênção que ela recebe. Esse é um espírito, irmão. Esse é um espírito maligno que estava sobre os discípulos e especialmente na vida de Judas. Não concordaram que aquela oferta, que aquele frasco poderia ter sido derramado na cabeça de Jesus. Se fosse para os pobres, distribuir para pobre, podia. Você já notou que tem muitas pessoas que chegam e falam: ó, fulano está morrendo aí, pastor, tem que ajudar, pastor. Rapaz, isso era já para ter passado lá e ter abençoado ele. Você precisava nem trazer essa notícia. Está precisando de uma cesta básica lá, não sei onde, pastor. Pode dar, irmão. Pode dar. Sacrifica um pouquinho, paga. Ah, mas eu não tenho nem para mim. Será que você não tem mesmo? Você não tem? Ou você está querendo chamar a atenção de outras pessoas, querendo abençoar outras pessoas com a oferta do outro? Eu não estou dizendo que nós não temos que juntar um com o outro, e eu não estou desmerecendo e nem fazendo e nem entendendo que as pessoas passam por dificuldades. Passam sim, mas na maioria das vezes, tenho acompanhado isso no meio da igreja há muito tempo já, que tem gente que pode ajudar, pode fazer,
mas não faz. Mas na hora que você está construindo, na hora que você está fazendo, na hora que a igreja está investindo, para que gastar dinheiro com isso? Para que colocar ar na igreja? Para que pagar ônibus para buscar os irmãos lá no bairro? Tem tanta gente com fome, passando fome. Pastor fazendo um prédio desse tamanho aqui na Araputanga. Fiquei sabendo que já está com quase 1 milhão. Esse 1 milhão dá para fazer muito, dá muita comida para pobre. Pode comprar a cesta básica, dá para o pobre, irmão, não tem problema não. Pode comprar, abençoa o pobre. O pobre vai ter aí, Jesus falou, o pobre vocês vão ter direto com vocês podem continuar ajudando. Agora essa mulher fez algo comigo que vai mudar a realidade da história. A gente tem que entender, eles estavam indignados porque a oferta foi dada para Jesus. Eles estavam bravos, era por isso. Indignados, achando que Jesus não merecia aquela oferta, achando que Jesus não merecia aquela atitude. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós não podemos ter essa ideia, essa identidade. Eu estou profetizando para uma igreja abençoadora. E os irmãos, tanto da Araputanga quanto os daqui da reserva, têm o coração bom. Eu sei para quem eu estou falando. Isso aqui não chega a ser uma crítica ou uma correção a vocês, mas chega a ser uma palavra de libertação para nós. Porque tem coisas que nós podemos fazer e não fazemos. Ah, mas vai me sacrificar esse mês inteiro. Não tem problema não. Essa mulher sacrificou, foi a vida dela toda. Quantas vezes nós sacrificamos em torno de nós mesmos? Agora, quando é para comprar algo para nós, a gente até sacrifica e não lembra do pobre. Vai lá, compra um sapatão chique, mas não lembra que o pobre está descalço. Agora, quando vê alguém ofertando e fazendo uma outra obra, aí, ó, era para ter dado para o pobre, não deu, esse pobre. Pobre. Cada coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo. Amém, igreja? Você concorda comigo? Dá glória a Deus. Ela fez para agradar a Jesus, irmãos. Ela agradou a Jesus. Lá no capítulo 12 de João, ela enxugou os pés com os seus cabelos. Sabe esse negócio de enxugar os pés com o cabelo? Uma mulher enxugar os pés de um homem com o cabelo é um escândalo. Isso era um escândalo. Aquela mulher estava escandalizando. Ela rompeu com protocolo, com dogmas. Não se preocupou com a opinião pública. E nós precisamos, irmãos, na adoração, agradar a Deus mais. Agradar mais a Deus do que os homens. Nós não vamos dar conta de agradar os homens, irmãos. O ser humano é inconstante por natureza. Você faz hoje, amanhã ele já... Você só agrada a pessoa enquanto você serve. Depois, um dia que você não der conta de servir, a pessoa vira para você. Então a gente tem que servir de coração mesmo, sem esperar uma recompensa, mas servir como estivéssemos servindo para Deus. É servindo a Deus, servindo o nosso irmão, mas quando servir os irmãos, servir a Deus. E a ideia de servir o irmão é servir a Deus. Quando eu sirvo você, eu estou servindo a Deus. Quando eu sirvo você, eu estou servindo a Deus. Para agradar a Deus. Aquela mulher podia fazer isso, sabe por quê? Porque Deus devolveu o irmão dela, estava morto. Jesus foi lá e ressuscitou. 4 dias sepultado, Jesus foi lá e buscou e trouxe de volta. E ela estava agradando a Jesus. Mas ela fez uma coisa interessante no verso 6. Quero repetir, mas Jesus disse, deixai-a. Ela praticou boa obra para comigo. O que ela fez para a pessoa certa. A oferta dela foi para a pessoa certa. Jesus disse, ela praticou uma obra para comigo. Jesus não queria dizer, irmãos, que nós devemos deixar os pobres em segundo plano. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer o seguinte, que
nós não devemos fazer as obras para ser aprovado por Deus. Não é por obras que você agrada a Deus, simplesmente. E não é por obra que você é salvo. Jesus queria deixar isso bem claro no coração dele. Não é porque Jesus estava desmerecendo os pobres, não. Jesus foi o primeiro a cuidar de pobres. Jesus ensinou a cuidar dos pobres, dos mais necessitados. A igreja ensina isso. Mas não é por isso que nós vamos alcançar o galardão e nem a salvação. Diga glória a Deus. E Jesus quis trazer uma lição quando ele falou isso. Ela praticou boa obra para comigo. Sabe por quê? Porque as obras não é para salvar, e sim para o salvo. Fiz umas anotações aqui, estou terminando. Obras não é para salvar, não. É para os salvos. Você foi salvo não pelas obras, mas você foi salvo para as boas obras. Você não foi salvo pelas obras, você foi salvo para as boas obras. A igreja de Jesus não é um restaurante. A igreja de Jesus não é no sentido, não é uma empresa. A igreja de Jesus é uma agência do reino para salvar o pecador do inferno, através do sacrifício de Jesus. E consequentemente dar a ele o alimento também, se ele precisar, e fazer a obra necessária que precisa ser feita. Mas o primeiro objetivo de Jesus é salvar a pessoa do inferno, não é da comida não. Muitos de nós, e existem igrejas imensas hoje que inverteram o papel. Ao invés de pregar o evangelho que salva o pecador, prega o evangelho das obras. Estão fazendo muita obra, tem casa de recuperação para isso, não é pecado, está certo, tem que fazer a obra. Mas eles inverteram o valor de tudo isso, estão fazendo mais isso, e está cheio de gente com barriga cheia indo para o inferno. É preferível até passar fome, mas ir para o céu. O ideal seria ser salvo com a barriguinha cheia. É gostoso, né? Porque o crente come. O crente foi salvo, e depois que ele é salvo, os irmãos falam assim, ó, o crente não fuma e não bebe, né? Pelo menos não deve fazer isso. Mas come. Será que tem uma comidinha aí para trás hoje? Vamos profetizar? Vamos profetizar, irmão? Levanta a mão aí para trás. Fala, Senhor, abençoa Jesus. Abençoa. Gosto de comer. Mas só que nós não fomos. Nós não somos. Esse não é o nosso primeiro objetivo, não. Porque senão a gente vai ficar sofrendo, irmãos, martirizado, achando que nós não demos conta de ajudar o fulano que estava precisando. Rapaz, uma vez eu levei um cara para casa de recuperação umas 2 vezes. E o cara chegou na porta da minha casa e falou, pastor, foi para isso que você foi chamado para ser pastor? Para desfazer dos pequeninos? Ele citou a Bíblia para mim. Estive preso, não fosse me visitar, estive com fome, não me desse de comer. Eu falei, rapaz, que Satanás é esse? Falei, rapaz, eu já tirei dinheiro do bolso, já coloquei você em casa de recuperação, já te ajudei, já pus carro na estrada para te levar. Você está com essa sem vergonhice. Se você ficar mais 1 minuto que eu te pego, rapaz. Quase que eu caí, irmão, em pecado. Não caí porque Jesus uma vez usou um chicote. Então eu ainda não peguei o chicote. E se nós não estivermos preparados a entender o que é o propósito do Evangelho, daqui a pouco a gente está assim, é mesmo, hein? Tem que socorrer aquele ali, tem que aquele ali. Rapaz, tem que socorrer todos, mas a pessoa tem que entender e dar valor à pregação do Evangelho e ser salvo, e alinhar, e trabalhar, e produzir fruto digno de arrependimento. E Jesus disse, ela praticou uma boa obra. Eles estavam falando de obra para os pobres. Jesus falou, ela praticou uma obra comigo, uma boa obra. Quando você oferta aqui, você está praticando boa obra. Quando você dá dinheiro no altar, você está fazendo boa obra. Quando você gasta, investe, quando você coloca seu carro na estrada, quando você dá carona para o irmão, quando você abençoa, você está praticando boa obra. Terminando.
Fez na hora certa, a mulher ofertou na hora certa. Foi no tempo exato. Sabe por quê? Você percebe que no outro dia, no dia da ressurreição de Jesus, umas outras mulheres foram no sepulcro. Levaram especiarias, por quê? Porque o tempo ficou curto e não deu para embalsamar o corpo de Jesus. José de Arimateia, Nicodemos e uma turma de gente rica pediu o corpo de Jesus e só enrolou numas faixas. Não deu tempo de fazer o processo, nem embalsamar e nem colocar as especiarias que eles faziam. E colocaram Jesus naquele túmulo. E Jesus não foi ungido, porque não deu tempo. E Jesus falou aqui para essa mulher, para eles aqui: deixai-a, não a molestai. Ela antecipou me ungindo para a sepultura. Fez na hora certa, ofertou na hora certa, não perdeu tempo. Aí as outras foram lá no domingo, chegou lá, Jesus já tinha ressuscitado. Atrasado, tem gente que oferta atrasado mesmo, tem gente que adora atrasado, tem gente que chega atrasado, tem gente que passou o culto, eu cheguei na hora do amém, nem no amém chegou. Porque for lá, estava atrasado, essa daqui não foi não. Ela foi? Essa aqui foi? Essa aqui foi? Não, vai ler o texto que essa aqui não foi não. Essa aqui não foi porque ela já tinha feito. Eu profetizo sobre sua vida essa noite que você vai se antecipar na adoração, vai se antecipar no seu louvor, naquilo que tem que ser feito para Jesus. E o texto encerra dizendo, Jesus falando assim, que ela fez e tudo que ela fez será contado para a memória. Será contado para a memória. Será contado para a memória. Reverendo Hernando Dias Lopes diz que isso causou reflexo na eternidade. Reflexos na eternidade. A adoração que causa reflexo na eternidade. Foi para sempre. Todas as gerações contam a história dessa mulher. Hoje nós estamos pregando aqui a atitude dessa mulher. Eu vim aqui para profetizar sobre sua vida. Quando você for adorar, você tem que ser intenso. Quando você for prestar culto, você tem que ser apaixonado. Quando você for ofertar, você tem que fazer o melhor, fazer o que pode. Dar a pessoa certa, dar no momento certo, fazer no tempo de Deus, entregar independentemente de críticas, independentemente de pessoas. Você deve fazer o que tem que ser feito.